Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Deus Pai, bom dia, Deus Filho, bom dia, Deus Espírito Santo, bom dia para todos vocês que estão aqui dispostas a ouvir um pouquinho hoje sobre a palavra de Deus, a palavra que alimenta, a palavra que cura, a palavra que nos leva a praticar sempre o bem, a andar pelo caminho da luz e que frutifica coisas boas nas nossas vidas. A palavra que eu quero dividir com vocês hoje está em Provérbios 16, 24. E ela diz assim: palavras bondosas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. E qual que é a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje? É sobre tudo aquilo que sai da nossa boca. Tudo que sai da nossa boca carrega um peso, bom ou ruim. Eu acredito que aqui muitos já tenham ouvido falar a seguinte frase, que as palavras têm poder de vida ou de morte. E é o que está escrito aqui, que palavras bondosas são como mel. Elas são doces e curam, alimentam, trazem paz. Da mesma forma que palavras ruins, aquelas coisas que muitas vezes dizemos e depois nos arrependemos, são pesos. E pesos não frutificam coisas boas na vida do outro. Pesos podem gerar mágoas, podem gerar decepções, geram sentimentos ruins que não tem como voltar atrás. Tem sim, porque para todas as coisas existe o perdão, que é mais uma coisa que Jesus fala e ele nos ensina a perdoar o outro, a amar o outro. Mas é melhor andar no caminho da luz, andar no caminho do bem, não precisar toda hora ficar pedindo perdão para o outro, se comportar como um verdadeiro amigo, como um verdadeiro irmão, com palavras que semeiem amor, bondade, concórdia, prosperidade, esperança, paz. Porque o mundo já está tão cheio, tão carregado de energias negativas que nós não queremos e não precisamos derramar na vida do outro coisas que não vão frutificar o bem, porque aquilo que a gente planta na vida do outro, a gente colhe. E eu queria traçar um paralelo de Provérbios 24 com o que está lá em João 4, que é quando Jesus ele encontra a mulher samaritana à beira do poço. E eu tenho certeza que as palavras dele foram amorosas, bondosas e frutificaram na vida daquela mulher, não é mesmo? Jesus, ele tinha várias barreiras ali para não nem sequer olhar para ela. Ele tinha barreiras morais, barreiras culturais, barreiras sociais. Ele tinha até mesmo a proibição, porque era um dia de sábado e de sábado não se fazia milagres, não se dava o perdão, não é verdade? Mas o que Jesus faz? Ele vai na contramão disso tudo. Por quê? Porque ele sabe o que está escrito em Provérbios 16, 24, que palavras podem ser como mel, podem curar e podem ser doces. E é isso que ele faz com a mulher samaritana, porque ele, sendo Jesus, ele já conhecia o passado dela, da mesma forma que ele conhece o nosso.
Da mesma forma que Ele conhece o nosso coração, mas Ele sabia também que se Ele falasse com ela de forma encorajadora, de forma amorosa, de forma esperançosa, de forma carinhosa, que aquilo produziria frutos e que palavras boas geram resultados em cadeia. E foi isso que aconteceu, porque aquela mulher, depois de ter essa conversa com Jesus, em que ele ofereceu a verdadeira água da vida, a verdadeira água que transforma, a verdadeira água que traz docilidade, amor, bondade, generosidade, perdão. E o que aconteceu? Aquela mulher saiu dali e também transformou a vida de outras pessoas, porque as palavras dela estavam cheias de vida. Foram transformadas pela água da vida, e a água da vida jorrou da boca daquela mulher em outras pessoas, em outros corações. Então, a escolha que nós temos que fazer nas nossas vidas é que possamos ser como Jesus foi na vida da mulher samaritana e que, recebendo o bem, também professamos na vida de outros palavras boas, palavras que sejam doces como mel, que curem, que alegrem, que restaurem a paz, que façam essas pessoas quererem procurar cada vez mais o amor que está acima de tudo, que é o amor de Jesus, o amor de Deus por nós, por mim e por você. Deus é maravilhosamente bom em todos os sentidos e Ele quer a bondade dele aqui na terra. Ele quer que os nossos corações emanem a mais pura verdade, o mais puro amor. E Ele nos ensina isso através dessa palavra, através de cultivarmos a bondade na vida do outro. Ele quer nos deixar uma lição. Nada que sai da nossa boca é neutro. Tudo tem um peso, bom ou ruim. Agora, qual é a sua escolha hoje? Qual é a sua escolha para a sua vida? Você quer ser uma pessoa que espalha vida, que espalha amor, que espalha bondade, que cura, ou uma pessoa que espalha peso negativo, amargura, discórdia, destruição? Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio e está aqui na palavra dele, nos ensinando que tudo aquilo que sai da nossa boca frutifica. Tudo aquilo que toca o nosso coração de maneira boa merece ser colocado para fora na vida do outro, na vida de um amigo, na vida de um familiar, na vida de uma pessoa que trabalha com você e precisa de um abraço, precisa de uma palavra de carinho e de atenção naquele momento. Então, escolha uma pessoa hoje e leve palavras que acalentam a vida dela. Dê um abraço verdadeiro, com amor e sinceridade. Pratique o bem. Pratique o amor de Jesus. Decida que as suas palavras têm poder e elas podem ser instrumento de vida e vida em abundância na vida de outras pessoas. Suas palavras podem levar encorajamento, cuidado e amor. Que eu desejo que as suas palavras sejam doces como mel e que elas frutifiquem nos corações mais endurecidos. Fiquem com Deus, andem sempre na presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém.